Meu irmão, não, cara, momento, não. Meu personagem favorito é o Steve. Aqui entre os dois, que você faz parte da Amit, eu faço parte do Khonshu, tudo bem que tá meio errado, mas tem mais a ver comigo do que contigo. E a gente tá lutando, guerreando pelo futuro da Terra. Por onde andará Romeu? Foi pra casa? Está pela rua? Não sei. Só sei que estou aqui, perdido nessa imensidão de azul. Você também tá aqui, no lojinha LTDA. É isso aí, galera. Aqui você tem tudo que precisa, inclusive recitadores de Shakespeare baratos. Eu diria que não é Shakespeare. Eu acho que eu botei a minha mão nisso daí. E eu acho que não virou mais texto de Shakespeare, não, porque não escreveria essa bosta, não. Mas enfim, antes de começar esse maravilhoso vídeo nesse maravilhoso canal, nós iremos pedir para vocês deixar o seu like, se inscrever neste canal famigerado e talvez clicar no sininho para você receber maravilhosas notificações sobre um maravilhoso canal consubstancial e cheio de bossa, que é este canal no Lojinha do Giz. Pensei em falar outra parada, cheio de outra coisa. Não. Cheio de boss. Ah não, mas você é carioca, graças a Deus. Seu amor é cego, nunca acerte o alvo. Mais frases motivacionais ao acaso. Assim, a frase vira na sua cabeça e você fala? É assim que a gente é. Hoje iremos continuar nossa jornada por milênios, talvez universos, quem sabe multiversos, cheios de quê? Loucura. É uma jornada para distante e ao mesmo tempo para dentro de si mesmo. Vamos falar do quinto. É o quinto? É o quinto episódio do Cavaleiro da Lua. Eu fiquei meio perdido com essa. O amor procura amor. Como um estudante que para a escola, corre um instante, mas ao se afastar dele, o amor parece que se transforma em um colegial. Frases aleatórias. Tô testando isso. Enfim, sobre o último episódio, sobre o episódio de número 5, com aquela explanação de lei, de família, no desenrolo, naquele papo furado. Vai lá, faz aí pra gente. O nome do episódio número 5 é O Manicômio, ou seja, se passa num manicômio. Pronto, explanei. Ótimo, de maneira sucinta, direta, é isso que o povo gosta. Não seus devaneios loucos. Só para esclarecer para as pessoas leigas que estão aqui chegando agora, no último vídeo nós falamos sobre a loucura, onde encontramos o Mark e o Steven se perdendo num sanatório, e sobre a quantidade de easter eggs nessa cena que eu odeio a mala. Enfim, aí a gente chega nessa encruzilhada onde eles encontram aquela deusa da morte, né? Que é a Dona Hipopótama, que virou uma música com o ator cantando no Jimmy Fallon lá. Que foi bem estranho. Hipopótamo. Eu não vou botar assim, não vou cantar isso. Mas enfim. E aí a gente entende que eles morreram e eles estão no além-vida, teoricamente. Mas eles estão no meio do caminho, né? Eles não estão no purgatório, eles estão a caminho da morte. Enfim, é muito complexo isso. Mas aí a gente vê que o Mark tem algo que ele esconde do Steven. E a gente começa, tipo assim, o mundo está aquele mundo deles lá está num caos por conta que eles não estão em equilíbrio. Porque para eles poderem voltar à vida, que essa deusa o hipopótamo, ela pode trazer a vida e levar a morte, ela precisa que essas duas mentes elas se encontrem em um perfeito equilíbrio, em um perfeito balanço, para que eles possam, equilibrados, passar pelo julgamento e voltarem para a Terra. Porque eles precisam salvar a Terra. Olha o negócio lá do início, ó. A Amit está para voltar. A gente tem a Delilah meio perdida na Terra sozinha para lutar contra essa deusa do mal, que teoricamente não dá para dizer que é do mal, porque
todo mundo tá preocupado com os interesses privados, tanto ela quanto com o Shu. E aí a gente tem uma parada que a gente não tinha visto antes, né? A gente entende que o Mark é uma construção totalmente destruída, né? É uma construção onde os alicerces foram mal feitos. E a gente fica sempre questionando o porquê disso, né? Até porque a gente não sabe o que aconteceu com o Mark. A gente tem basicamente a história do Mark trazida à tona. A gente entende que o Mark é um universo, né? Ele não é só um coração, é um universo de coisas, um universo de sentimentos. Esses sentimentos que deixam o Mark muito nocivo não existem no Steven. Então ele tem um lado muito amoroso, que teoricamente é o Steven, e a gente tem um lado muito rancoroso, que é o Mark. E aí a gente começa a entender, porque a gente começa a ver que as portas daquele sanatório, elas são a cabeça do Steven, os acontecimentos que tiveram relevância, né? Não só do Steven, como do Mark. A gente começa a ver que ele passou por muitos momentos, que eu acho que assim, o ápice do episódio é o momento que a gente vê o Mark e o irmão dele, um irmão que a gente não conhecia, que eles eram crianças e eles gostavam de brincar numa gruta, enfim, eles foram brincar. E aí só um pontinho antes, só pra falar, né? A gente vê o Steven buscando entender o que o Mark não queria contar pra ele, como se ele fizesse parte daquilo. A gente vai ter um plot no final que é um pouco diferente disso. E a gente tem o Steven acompanhando ele, tipo, de voyeur da história do Mark. Porque a gente não consegue entender o porquê que o Mark é daquele jeito. E aí a gente começa a ver que tem toda uma história de sofrimento do Mark. E o irmão dele mais novo morre. Aí a mãe coloca a culpa toda em cima das costas dele, como se ele fosse o culpado pelo acontecido na caverna. E ela fez questão, na gruta no caso, e ela fez questão de reforçar, falando: não vá para lá porque é perigoso, ainda mais quando estiver chovendo. E aí, assim, o imponderável acontece, uma chuva muito forte, parece uma chuva meio que torrencial, mas não era uma chuva torrencial. Mas a gruta em si, ela alaga, e ele e o irmão ficam presos, só que o irmão morre afogado e ele se mantém vivo. E aí, você começa a ver que a construção do Mark, ele tem um apoio, assim, soberano do pai, que lembra muito o Steven, que é um cara que parece ser muito positivista, e o Mark sofre todo o ódio da mãe dele, né? Porque a mãe o culpa. Uma cena muito pesada, que é a cena do aniversário dele, onde o pai chama a mãe para participar do momento para apagar as velas, e ela se recusa. E você vê no sofrimento daquela criança, sei lá, do alto dos seus 8, 10 anos, por aí, tendo toda essa recusa da mãe, e ele ficando sem chão, né? E aí uma das cenas que eu acho que é muito pesada é quando a mãe começa a bater na porta do quarto, porque a porta do quarto tá fechada, começa a gritar falando que ele não podia, e nesse momento ele cria um alter ego, que é o Steven, que é o momento onde ele foge daquilo tudo, onde os livros são interessantes, onde esse mundo lúdico da exploração é interessante. E o peso daquela vida dele, ela fica toda em cima do Mark. As agressões, o descaso, ele todo é voltado pro Mark. Então a gente começa a perceber que o Mark é a parte humana do Steven. O Steven, ele, por mais que ele tenha uma vida, ele é a fuga da realidade. Por isso que em muitos momentos a gente via a série parecendo que o Steven vivia no mundo além, entendeu? Vivia um mundo, não era no mundo real, que era um mundo muito bom, tudo era muito verde, tudo era muito azul, tudo era muito amarelo, entendeu? E o Mark é tudo muito preto. E a gente consegue entender a construção dos personagens. E assim, aí a gente descobre que o Steven não existe. O Steven é a fuga do Mark. E eu acho que assim, essa questão do balanço tá muito voltada para isso. Porque se era só para existir um ser, que era o Mark. Mas a fuga dele virou o Steven, e isso ganhou uma magnitude tão grande, porque assim, é óbvio, a gente como ser humano, a gente não gosta das coisas ruins da vida, a gente não gosta das dificuldades, e a gente tende a querer que tudo sejam flores. E aí a série, cara, eu não esperava, pra falar a verdade, não esperava que a série fosse tão realista, porque o Steven é o que a gente idealiza, né? Esse mundo onde a gente não precisa ter problemas. Esse mundo onde as dificuldades elas ficam em segundo plano, ou elas nem são percebidas porque o resto é melhor. E aí a gente é apresentado pra pessoa. Cara, eu acho muito bravo o ator, porque quando a gente vê essa cena específica, a gente vê o peso
saindo das costas do Mark quando ele fala tudo. Porque isso também era um ponto. Porque tem um momento que é o momento da transformação, cara. Quando é engraçado que eles estão olhando a vida do Mark passando, do Steven, por portas. Em alguns casos, eles entram a fundo para ver o acontecimento. Em outros, eles só acompanham de fora. E a maioria das cenas, o Steven está andando nas cenas, ele não interage com as cenas. O Mark sim interage com as cenas. Os olhares da mãe dele de recriminação, o tempo todo acontece. E o Steven passa por aquilo tudo despercebido. E aí o Steven fica falando, não, mas eu falo com a minha mãe todos os dias. Ela é uma pessoa amável, não sei o quê. E o Mark fala que não é. E essa... Caraca, como é que a mente das pessoas é, né? Eu acredito que isso aí seja factível de acontecer. E aí a gente vê que nesse mar de areia, né? Que tem uma... Eu acho, né? Tem uma referência muito grande com o Soul. Porque... Cara, olha como é que é o negócio. A gente tem um barco que tá velejando por um mar de areia, que as pessoas quando caem nesse mar de areia, elas ficam presas naquele... Elas morrem. Aí é literalmente a morte final. E lá era a diferença que eles se transformavam em monstros, né? Que de uma certa forma eles se transformam depois. Se prova que aquelas pessoas que morreram ali, elas se transformam em monstros quando elas vão fazer o julgamento, né? Que aquela pessoa é vista como ruim. E eles vão lá puxar essa pessoa pra esse mar das areias profundas. E aí a gente tem uns embates entre eles, e é engraçado porque é um dos poucos momentos que o Mark ele meio que extravasa, e ele até fala que ele gosta de jogar cricket. Ele começa com um bastão batendo nesses homens-areia, esses homens-areias. Homens, ser humano, não homens, porque tinham mulheres também. Algo a declarar nesse momento? Referências à parte, né? Já que a gente tá falando das referências, né? Acho curioso que quando ele tá viajando pela memória dele, você descobre que o irmão dele, né, aquele programa de TV que aparece lá do Steve, né, o Steve Grant, era um programa que ele e o irmão dele se amarravam, né? E no primeiro episódio ele falando no celular com a mãe, né? Teoricamente. Ele falando no celular, o Steve falando no celular com a mãe, né? Você descobre que eles brincavam naquilo, né? E o Mark sempre era o Steve Grant, né? O grande arqueólogo lá. E o irmão dele era ajudante, né? Nessa hora que eles foram brincar, estavam brincando disso, né? Aí tu já entende, tá. Aí, na hora que eles estão passeando, né? Pelas memórias dele, é como se fosse aquele filme do Jim Carrey, né? Fala o nome aí certo. O Jim Carrey, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, né? Que ele tá tentando apagar as memórias dele e fica viajando pelas memórias dele, dentro da cabeça dele, né? Tentando impedir de apagarem a memória da mulher, porque ele tinha... O Steve Grant, ele supera, ele resolve o problema, né? Aí ele vira o Steve. E eu achei curioso porque a Marvel tomou uma decisão muito acertada, que foi jogar a gente no começo da história sendo o amigo imaginário, sendo o Steve. E a gente não tá entendendo nada. E aí depois, nesse episódio, você descobre, caraca, velho. Quem é, assim, amigo imaginário, né? Não é de falar, não é amigo imaginário, tipo, dupla personalidade, né? Que ele tem, né? Mas assim, a gente começa sendo essa dupla personalidade que não é a original, que a original é o Mark. A gente agora descobriu isso. E o Mark é o original. E o Steve é o que vem depois, pelo menos até agora que você já falou, né, gente? A gente não sabe aí qual é que mais que vai vir por aí. Mas isso é legal, porque a gente começa pelo Steve. Eu até... achei maneiro que, assim, vamos lá, assim, eu vou te surpreender agora, neste programa. Eu vou te surpreender, porque... eu vou te surpreender, porque eu me senti identificado. Parece que eles são a gente. Explique melhor. Eu acho que você parece com o Mark e eu pareço com o Steve. Não, tipo, totalitariamente. Eu não sou um cara que entende arqueologia. Eu deveria entender um pouco mais. Mas... eu não sou um cara gênio da arqueologia. Mas assim... tipo, não, porque você é um cara mais... Tipo, um cara mais da ação. E eu sou um cara menos da ação. Tipo, um cara, sei lá... Né? Teoricamente. Mas é claro que cada pessoa tem seus momentos. A gente sabe a nossa vida. Mas... teoricamente, você é o cara que seria esse militar... mercenário que anda no deserto... e mata as pessoas, e eu seria só o cara que trabalha na loja de conveniência do Museu do Egito. Aí a gente, tipo, é assim, né? Tipo, porque
eu senti, tipo, essa relação de amizade dos dois e eu fiquei muito, eu acreditei muito nela, muito nessa relação. E eu já tinha falado isso no abraço do quarto episódio, que esse ator é tão bom que ele faz você acreditar que eles dois são dois amigos diferentes, tipo a gente, entendeu? Aí nesse quesito da descoberta, que ele vai descobrir o passado dele também, achei legal porque conforme ele vai descobrindo o passado, o Steve quer descobrir e o Mark fica, não, tipo, tentando impedir ele. E esse conflito deles dois me deixou assustado, que eu fiquei pensando, caraca, o Mark sabia de tudo o tempo todo, velho. E ele só jogava lá, tipo, pro Steve desafogar, tipo assim, quando o negócio estiver muito bravo, eu vou chamar o Steve. Mas ele sabia, desde o primeiro episódio que ele tá lá, deixa eu sair pra gente não morrer aqui, pra lutar com esse chacal. Ele sabia de tudo. Fora isso, vamos lá, continua. Segue o baile. Não, só pra fechar, a gente... Uma das coisas que eu fiquei pensando o episódio todo, tá? Não sei se você teve isso. Na minha cabeça, o desequilíbrio dos dois não era esse motivo. Era uma terceira pessoa, né? Uma terceira consciência. Que era aquela consciência do sarcófago fechado, que tava se batendo. Na minha cabeça era isso. Eu falei assim, eles só vão estar em equilíbrio quando estiverem os três juntos. Só que não era isso. Isso me pegou de um jeito que eu não esperava. E o Mark, depois de ter passado por todo esse calvário, e o Steven é puxado para dentro desse mar de areia e vira uma estátua, né, depois se desfaz, ele fica tipo muito abalado, porque ele não entende. E aí a gente vê que a balança chegou no equilíbrio, né? O equilíbrio do Mark era só ele, né? Era ele e ele mesmo. Só que eu acho que quando o Steven morre, eu acho que o Mark entra em equilíbrio porque ele deixa de ser só negativo, entendeu? Eu acho. Bem, você vai me perdoar, mas eu tenho que destacar aqui que as cenas de luta desse seriado são ruins. Tirando quando a Layla tá lutando, eu acho elas ruins. A cena que o Steve descobre, que ele descobre que ele é imaginário e ele dá um soco na cara do Mark, é ruim. Eu falei, isso foi um soco na cara dele? Mas irmão, olha só. Não, vamos lá. Deixa eu defender a série. Primeiro, o Steve não era lutador. E ele foi um soco de uma pessoa que não sabe bater. Então, assim, muito claro e muito notório que era um cara que não tinha jeito pra lutar. Então eu acho que isso foi verídico. Porque foi um soco de um cara que não sabia lutar. Um cara que é estudioso. Primeiro ponto. Aí ele errou e não pegou o soco, foi isso? Quê? O soco não pegou? Não acertou, foi um soco. Porque é ruim, cara, não pega, cara. Mas é por isso que o soco é ruim. É por isso que o soco é ruim. É tipo assim, você dando soco. Douglas, dá um soco em linha reta. Peraí, o soco em linha reta? Peraí. Eu sei dar um soco, cara. Passado esse momento onde ele consegue chegar no equilíbrio e a deusa hipopótamo, a deusa hipopótamo compra o barulho deles, tá? Porque começa a chegar um monte de almas da Terra lá e ela fica perdida e fala assim, pô, gente, o que tá acontecendo aqui? E ela compra, ela fala, essa Amit não tá fazendo bagulho certo, não. Vamos resolver o problema lá, vamos ajudar a amiguinha, porque esse fluxo aqui eu não vou segurar, não. E aí eu vou fazer as ponderações sobre a deusa hipopótamo. Cara, ela é maravilhosa. Ela é tipo aquele cara que tá fazendo uma apresentação de um trabalho que ele não sabe direito do que ele tá falando. Ela tem vários papeizinhos que são como se fossem pergaminhos, onde ela vai lendo que ela deve... Não, peraí, eu tenho um papelzinho pra isso, eu tenho um papelzinho pra aquilo outro. É aquele professor que tá começando a dar aula e ele tá pegando meio que traquejo pra fazer e tal. Ele tem um planejamento de aula, mas o planejamento foge do que ele preparou. As perguntas são diferentes do que ele tinha preparado a resposta. Eu acho isso maravilhoso, isso é muito bem feito. E assim, é muito, muito, muito alívio cômico. Por uma parada muito pesada. A gente tá pegando uma história muito pesada de criação, né? De sofrimento na infância, né? E ela consegue trazer essas jogadinhas e eu acho muito maneiro essa quebra dela com os Mark. E principalmente o fato do Mark querer matar ela pra resolver o problema. E o Steve fala, não, cara, não, deixa eu matar Deus, calma aí, cara, faz isso não. Ele sente, acaba. Não, eu acho essa piada é muito bem jogada. Lembra um pouco da piada do Máquina de Combate contra o Thanos, que ele fala sobre a gente pegar o bebê Thanos e aí ele faz uma zoaçãozinha dessas de poder matar a deusa. Cara, uma deusa, ele matar uma deusa, mas enfim.
A gente chega no ápice do episódio, nesse momento onde o Mark fica... ele é o único, né, no corpo. E a gente vê que agora é o momento dele voltar. Algo acrescentado nesse episódio maravilhoso? Cara, aquele encerramento tem muita coisa ali. Eu tenho certeza que ele tem muita explicação que eu não consigo pegar. Você fica negando que ele tem uma leve semelhança aí com o Hulk, mesmo que oposta, mas tem. Isso aí, a gente pode lembrar de mais uma coisa que tinha de referência, que é o Divertidamente, né? Porque se trata de uma história que está se passando dentro de um... Essa que é a parte legal. Eles estão num limbo, né? Só que muito desse limbo que eles estão vivendo é desencadeado pela mente do Mark, como você falou que ele é um universo, né? Eles não estão num lugar cósmico para todo mundo. Tipo, é um lugar cósmico para todo mundo, mas ao mesmo tempo é só dele, né? Do Mark. Então, assim, me lembrou o Divertidamente. E essa parte da balança, né? Tem daquele Deus Americanos, né? Isso, né? Claro que tem Deus Americanos porque questão desse Deus existe de colocar a pena, né, numa parte da balança e o coração da pessoa na outra, para medir se a pessoa vai poder passar pro pós-vida em paz lá ou não, se ela vai para um lugar não muito legal, né? E aí, nesse final, quando você falou, né, que tipo, além dele perder o Steve, né, ele perde, e o legal, o pavor dele quando o Steve cai do barco no questão da luta, né? E antes disso, pouco antes disso, o Steve, ele fala, ele tá deixando o Mark lutar sozinho, né? Ele fala, Mark, você consegue? Ele fala, não, eu também consigo, porque eu sou você. E aí porque pra mim é muito essa questão da aceitação, de você ter que se aceitar. Embora tenha terminado com o Steve dizendo não, tipo, gritando não, né? Falando não, e aí o Mark gritando não no barco, vendo o Steve ficando pra trás, e aí ficou aquela parada da relação de amizade, e tipo assim, eu realmente não acho que a gente seja, assim, né? A gente não acho que nós dois sejamos tão extremamente íntimos, mas se nós dois estivéssemos ferrados no pós-vida, num barco, e aí o Nerd começasse a espancar coisas malignas pra poder fugir de lá, e eu caísse, eu acho que você ia gritar apavorado desse jeito por mim. Você ia ficar, Douglas, não! Delay! Entendeu? Aí, então... Ai, meu Deus, tem um pouco de medo. Ele não quer admitir, pessoal, ele não quer admitir. Mas foi um excelente quinto episódio, né? Ele começa a mostrar a urgência que tá dando problema aqui, né? E eles têm que... Aí é muita coisa pra resolver, né? Foi um excelente episódio? Pra resolver. Foi um excelente episódio, na sua opinião? É uma excelente série? Foi. Não, calma aí. As cenas de são ruins ainda. Calma aí, série é chata. Mas... eu sabia. É sua cara. Eu gosto. Gente. Eu gosto de luta, eu gosto de tiroteio, eu gosto de anime de luta. Mas você é o cara que achou... O que eu achei extremamente interessante, você é chato. Eu sabia. É assim. As lutas? Segue. Não, você achou a série morosa, você achou a série cansativa. Um pouco. Calma aí. Eu tô naquele barco de areia lá, navegando pela areia nessa série, mano. Eu tô um pouco, caraca, mano. Tá maluco? Você faz parte do grupo do Cavaleiro da Lua, mano. Você faz parte do grupo do Ethan. Eu quero ver o Cavaleiro da Lua. Você é o cara que planta tomate. E é verdade que você dita aqui. Você é o cara que planta tomate lá na galera do Ethan. Não planto tomate. Você aceitou a arte lá. Tomate cereja. Meu irmão, não, cara, não. Meu personagem favorito é o Steve. Aqui entre os dois, e você faz parte da Amit, eu faço parte do Khonshu, tudo bem que tá meio errado, mas tem mais a ver comigo do que contigo. E a gente tá lutando, guerreando pelo futuro da Terra. Tu tem que admitir, cara. Tem que admitir que eu sou o Steve, você mataria o hipopótamo se eu não estivesse lá, pra percorrer as suas memórias e descobrir que eu sou seu, sei lá, sou um produto da sua imaginação pra poder gravar numa lojinha contigo. Só que olha só. O que é curioso aqui é que é um quinto episódio de prática legal, né, cara? Que é de deixar muitas coisas urgentes pra serem resolvidas, né? E a gente tá muito perdido. Só que eu vou te falar a verdade, Felipe. Os 2 melhores episódios de Cavaleiro da Lua não tem o Cavaleiro da Lua. E o que eu queria ver era o Cavaleiro da Lua. E aí os 2 melhores episódios não tem o Cavaleiro da Lua. Cara, tá?
Tá. Pra terminar esse vídeo, porque você já... Esse episódio foi maravilhoso, porque a gente entendeu tudo por trás do negócio. A gente começou o primeiro vídeo falando assim, caraca, quantas mentalidades tem dentro da cabeça do Mark? Quem é o Mark? O Mark é a continuação do Steve, o Steve era o principal. A gente começou pensando nisso. A gente tem aquele momento do nosso deleite, onde a gente descobre o que realmente fazia sentido naquela história e por que tinha aquilo ali. Caraca, e depois a gente vê que o negócio é muito mais pesado e muito mais realista do que sombrio. Tudo bem que tem um pouco de sombrio nisso. Mas assim, a gente vê que aquele negócio ele é muito pesado. E você, tipo assim, acha que isso aqui é tudo jogado no lixo. Pra mim, isso aquilo ali é o mais importante. Tudo isso que aconteceu... Eu não falei que ia jogar no lixo. Eu acho que a questão da criação... E assim, o senhor está sendo consubciente. A gente não falou isso no vídeo todo. Está colocando palavras na minha boca, senhor deputado. Falta poucos minutos. Eu acho que a gente fez todo o estado que a gente podia. Que a gente devia. E talvez que a gente não deveria ter falado mais, ou não deveria ter descoberto que você é a Amit e eu sou o Khonshu. Acho que a gente chegou no momento clímax desse vídeo. Então, só temos a dizer o que, Douglas? Boa noite, Rio. Tchau, Brasil.